uma questão existencial, né, central é a questão do sofrimento, né? A questão da finitude, né, e do sofrimento que a finitude acarreta, né? O Nietzsche fez uma colocação, né, muito pertinente com relação ao sofrimento na existência humana, né? E ele observava que o ser humano não tem a prerrogativa de não sofrer, não tem a prerrogativa de não se finar e de não sofrer, né? Quer dizer, a finitude e o sofrimento são intrínsecos à existência humana, né? Quem é humano sofre, e quem é humano se fina, né? E vive o sofrimento dessa finitude, né? O sofrimento, né, como toda vivência de possibilidade, porque o sofrimento é uma vivência de possibilidade, quer dizer, o sofrimento se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, como força que se desdobra, né, como força existencial, né. O sofrimento carece de ser interpretado, então, né, como toda possibilidade, né, possibilidades que nós não determinamos na nossa vivência a emergência, né, o sofrimento carece de ser interpretado, né, ou seja, carece de ser fenomenológico, existencialmente interpretado, né, diferente da interpretação explicativa, né, a interpretação implicativa, a interpretação compreensiva é exatamente a vivência fenomenológica da possibilidade e o desdobramento da possibilidade, né? A vivência fenomenológica da possibilidade e a vivência do desdobramento de possibilidade do que nós chamamos de ação, né? A ação fenomenológica, o desdobramento de possibilidades, da vivência de possibilidades, é a interpretação fenomenológica, que, diferentemente da interpretação explicativa, é implicativa e compreensiva. Então, o sofrimento, como toda possibilidade, né, ele não é voluntário, né? Quer dizer, a possibilidade surge numa relação dialógica, né, entre a gente, né, e o mundo, né, como vivência de possibilidade, vivência de força que se desdobra, né, e existencialmente nós nos entregamos à experimentação desse desdobramento. Ou seja, ao desdobramento da possibilidade, à ação que é interpretação fenomenológica existencial, implicativa e compreensiva. Então, cabe meramente, né, na presença do sofrimento, na atualidade do sofrimento, cabe meramente sofrer, né? Ou seja, desdobrar a força que é esse sofrimento, a vivência dessa força que é o sofrimento, interpretar esse sofrimento, né? Como toda possibilidade a ser interpretada, né? O sofrimento naturalmente implica a finitude da possibilidade. A possibilidade é uma força, né? Então, enquanto força, ao ser interpretada, ao ser atualizada, ela se desatualiza, como dizia o Buber, né? A atualização envolve uma desatualização. O Heidegger falaria em decaimento, né? E essa desatualização e esse decaimento se dá exatamente na medida em que a força, que é a possibilidade, ao ser interpretada, ao se atualizar, ela se desdobra e ela vai perdendo em força até ela se coisificar, ela se constituir como coisa, se constituir como acontecido. Transitar do modo de sermos do acontecer para o modo de sermos do acontecido. Então, diante da presença e da atualidade do sofrimento, só nos resta, como da presença e da atualidade de qualquer possibilidade, só nos resta a sua interpretação, né? A sua vivência, o seu desdobramento enquanto possibilidade que se desdobra como ação, como interpretação fenomenológica existencial, né? Naturalmente que não é agradável, né, a interpretação do sofrimento, a atualização do sofrimento, né? É sofrível. Mas a única forma, né, de se acabar com o sofrimento é exatamente sofrendo, né? A vivência do sofrimento é fundamental
para a superação do sofrimento. Quer dizer, o sofrimento que não é vivenciado, o sofrimento que não é interpretado, né, ele não desaparece, né? Ele permanece virtual, né, como possibilidade que continuamente estará tentando o seu desdobramento, né? Continuamente estará tentando a sua interpretação, né? Já que é uma força. E enquanto força, ela tenta exercer-se continuamente, né? Pelo caráter desagradável do sofrimento, né? E por questões ligadas ao desenvolvimento da cultura ocidental, né? Aspectos da cultura ocidental ligados a uma postura, a uma moral de negação da vida, né? De negação da vivência da possibilidade, da interpretação da possibilidade, da vivência da intensidade da possibilidade, né? Uma postura de negação da vivência da intensidade da vida, né? Por esses aspectos da cultura da civilização ocidental, né? De cunho eminentemente socrático, né? E de privilégio da abstração, né? E não da vivência corporal, né? Corpoativa, vamos dizer assim, né? Por esses aspectos da cultura ocidental, a vida é negada, né? A afirmação da vida na sua intensidade própria, a afirmação da possibilidade na sua intensidade própria é negada, né? E exatamente por isso a finitude, né, e o sofrimento que é decorrente da finitude são sistematicamente negados, né? Não só a finitude no sentido terminal, no sentido biológico da gente, né? A morte, né, no sentido biológico da gente, né? Quer dizer, a finitude é negada enquanto vivência de possibilidade, vivência intensa de possibilidades. Mas a finitude é negada, a morte é negada, a finitude dos momentos existenciais é negada, né? É negada exatamente porque a vida como um todo é negada, né? Quer dizer, há uma negação da intensidade da vida, da atualização, há uma negação da ação, há uma negação da interpretação da intensidade dos momentos vividos, né? Uma interpretação das possibilidades, né? Quer dizer, e com isso se constitui uma postura, né, de negação do sofrimento, né? Nega-se a vida e nega-se o sofrimento como integrante da vida, e nega-se a finitude como integrante da vida, né? Essa postura de negação da vida e de negação do sofrimento, de negação da finitude e de negação do sofrimento, tem graves implicações existenciais, né? Porque toda vivência de possibilidade, toda vivência que é a vivência de força, né, demanda um desdobramento, né? Demanda uma atualização, demanda se constituir como ação, demanda se constituir como interpretação fenomenológica existencial, né? O desdobramento de uma força que é finita, porque é uma força, porque é possibilidade. Cada interpretação é finita, cada vivência é finita, né? E traz o sofrimento, né? Mas existe o que caracteriza a vida e que é o ponto crucial da filosofia do Nietzsche, né? Que é exatamente identificar, né, que o que caracteriza a vida é um eterno retorno, né? A vida retorna eternamente, né? Ou seja, a vida enquanto vivência, a possibilidade, a vontade de possibilidade, a força da possibilidade retorna eternamente, né? Quer dizer, o que mantém a saúde existencial da gente, o que mantém a existência da gente é exatamente esse retorno, né? Obstinado da vida, esse retorno contínuo da vida, né? A vida retorna eternamente. Mas uma condição do retorno da vida é exatamente a interpretação da presença e da atualidade da possibilidade, né? Então, na medida em que nós interpretamos, né, nós desdobramos a possibilidade, a vivência de possibilidade, né? Nós vivenciamos a possibilidade, nós vivenciamos o momento do desdobramento da ação, seja o critério, a escala
desse desdobramento da possibilidade, né? Mas nós vivemos o desdobramento da possibilidade e nós sofremos, né? Com a finitude da possibilidade, né? Mas é essa vivência da possibilidade, né? E de sua finitude intrínseca, né? E de sofrimento que é intrínseco à sua finitude, que potencializa o retorno da força da vida. A vida retorna eternamente, né? Segundo o Nietzsche constatou, né? E as culturas, todas as culturas primitivas constataram que todas as culturas primitivas têm um mito do eterno retorno, né? Quer dizer, a vida retorna eternamente, é um conhecimento antigo da humanidade, né? Mas o retorno da força da vida é diretamente proporcional ao modo como a gente afirma a vida, ou seja, diretamente proporcional ao modo como a gente afirma a vivência de possibilidade e o desdobramento da possibilidade. É diretamente proporcional ao modo como nós, fenomenológico existencialmente, interpretamos o desdobramento da possibilidade. Quer dizer, a vida retorna e retorna com uma multiplicidade de forças de vida, né? O retorno da vida é o retorno de uma superabundância de forças de vida, né? Mas esse retorno é diretamente proporcional ao modo como a gente afirma a vida, inclusive ao modo como a gente afirma o sofrimento e como a gente afirma a finitude, né? Quer dizer, então, o retorno é diretamente proporcional ao modo como a gente afirma, a intensidade com a qual a gente afirma a possibilidade, a finitude e o sofrimento, né? Quer dizer, na finitude se detona o retorno de uma multiplicidade de forças de vida, de uma superabundância de forças de vida, que novamente se oferecerão à interpretação, à experimentação, à ação, à atualização. É essa superabundância do retorno de uma força de vida que constitui a saúde existencial. A saúde existencial é diretamente proporcional ao modo como a gente afirma a vida, afirma a possibilidade, afirma a finitude e o sofrimento como constituintes do desdobramento de possibilidade, e aí nós nos habilitamos para o retorno de uma superabundância de força de vida, que é a saúde existencial, ou a gente até poderia dizer assim, a saúde psicológica, né? Negada à vida esse retorno da saúde, esse retorno de uma superabundância de vida, né, vai se fragilizar cada vez mais. Quanto mais a gente nega a afirmação da vida, e em particular, quanto mais a gente nega a afirmação da finitude dos momentos existenciais e a afirmação do sofrimento relativo a essa finitude, menos a vida retorna. Menos potência há no retorno da multiplicidade de forças de vida, né? Quanto mais a gente nega a vida, mais a gente fragiliza o retorno, né? Isso é uma epidemia na civilização contemporânea, né? É uma epidemia e constitui, por exemplo, né, como sintoma, como grande sintoma, toda a questão da dependência de drogas, né, e toda a questão da dependência de substâncias, e dependência de não substâncias, dependência de comportamentos, né, obsessivos, compulsivos, né, que tem a ver fundamentalmente com essa impotência que decorre da redução da saúde existencial, da redução do retorno de uma superabundância de força de vida, né? Quer dizer, então, quanto mais a gente nega a vida, mais o retorno se fragiliza e mais se constitui a impotência, né? Quando não há o retorno das forças de vida, quando não há a afirmação das forças de vida, a impotência se constitui de modos cada vez mais intensos, né? Em particular porque o sofrimento, né, começa a se acumular como possibilidade, né, como vivência de possibilidade, né? Quer dizer, o modo vivencial de nós sermos, o modo de sermos do acontecer, né, passa a ser impregnado cada vez mais de sofrimento. E todo modo de ser
né, fenomenológico existencial, todo modo de sermos do acontecer passa a se constituir como fóbico, né, de um modo tal que o indivíduo passa a permanecer cada vez mais no modo acontecido de sermos, no modo explicativo e comportamental de nós sermos, né, e evitar o modo fenomenológico. Essa evitação do modo fenomenológico e essa permanência mais duradoura no modo explicativo, no modo de sermos do acontecer, né, vai produzir a impotência em níveis cada vez mais disseminados, né, em níveis cada vez mais generalizados, né? E a existência, que é potência, que é possibilidade, vai continuamente se constituindo como impotência, né? Como impossibilidade, né? Quer dizer, isso gera uns comportamentos viciosos, né? Que nada mais tem do que a função de reprimir o modo vivencial de ser que está impregnado de sofrimento. A um determinado momento, esses comportamentos obsessivos, compulsivos, né, viciosos, dependentes, não são suficientes para reprimir a vivência do sofrimento, né? Quer dizer, então, como esses comportamentos, vamos dizer assim, normais, ainda que doentios, né, não são suficientes para reprimir o sofrimento, se necessita do uso de substâncias ou de uso de outros elementos para agora reprimir o sofrimento, né? E aí está criado um terreno fértil para a dependência psicológica de substâncias, né? Aí está criado um terreno fértil para o alcoolismo, né? E para a dependência de outras substâncias, né? Do abuso de outras substâncias, o uso abusivo de outras substâncias, né? Num primeiro momento, essa dependência é só psicológica, né? Mas em pouco tempo, como no caso do álcool, por exemplo, como no caso da cocaína, como no caso do crack, né? A dependência psicológica vai fazer uma sinergia contínua com uma dependência fisiológica, né? O corpo se adapta, o corpo quer cada vez mais essa substância e a dependência, que era meramente psicológica, passa a ser agora fisiológica, passa a ser uma dependência física. Fundamentalmente como uma dependência originada na tentativa de reprimir a vida, de reprimir a possibilidade, né? E, em particular, de reprimir a vivência do sofrimento, né? Quer dizer, quanto mais o indivíduo reprime o sofrimento, quanto mais ele não interpreta o sofrimento, interpretação para a qual ele precisa de força, precisa de potência, né? Mas que quanto mais ele reprime, quanto mais ele nega, mais impotente ele se torna. Então se cria um ciclo vicioso, né, que está fundamentado exatamente na impotência, e em particular na impotência para interpretar o sofrimento, né? O indivíduo vai se tornando cada vez mais sofrido, vamos dizer assim, né? Cada vez mais o sofrimento se acumula como possibilidade no modo de ser de sua vivência fenomenológica existencial, né? E não obstante esse acúmulo do sofrimento, ele se constitui cada vez mais como impotente para interpretar o sofrimento. Interpretação do sofrimento que demanda potência, que demanda força, e ele é cada vez mais impotente. Então se cria um ciclo vicioso, né, entre o acúmulo do sofrimento no modo fenomenológico existencial e a impotência para interpretar esse sofrimento, né? Quer dizer, então é como diz o Nietzsche, né? Nós não temos a prerrogativa, enquanto humanos, de não sofrer, né? Quem é humano, quem é vivo, sofre, né? E isso é inevitável. E acrescenta o Nietzsche, né? Mas nós temos a opção. A opção, de fato, é sofrer na impotência, sofrer de um modo cada vez mais impotente, ou sofrer com uma superabundância de força de vida. Essa é a diferença entre a negação e a afirmação da vida, né? A afirmação permite que nós vivenciemos a possibilidade, que nós vivenciemos a alegria, que nós vivenciemos a criação, que nós vivenciemos a superação e que nós nos potencializemos cada vez mais.
a negação da vida, a negação da afirmação da possibilidade, a negação do desdobramento da possibilidade, da finitude da possibilidade do sofrimento, a negação gera continuamente a impotência, né? E a impotência que é o solo fértil de desenvolvimento não só das dependências de substâncias e de outros elementos que não são substâncias, né? Como a doença de um modo geral no sentido existencial e psicológico, em particular o niilismo, né? O ressentimento, a culpa e o ideal ascético, que são característicos do niilismo.